Olá amigos, bem-vindo a esse momento de reflexão aqui com o professor Brasiliano. É um prazer retornar à transmissão com vocês. Obrigado pela assistência, pela audiência. Peço a vocês que façam o compartilhamento, compartilhe com seus amigos. Cada mensagem com certeza alcança muitos corações. Obrigado então porque você está conosco, que você pode acompanhar nesta manhã esse momento de reflexão. Obrigado porque muitas vezes as pessoas precisam de orientações. E eu me recordo que um homem levou um terno para a sua lavanderia, era a sua lavanderia de confiança. Havia uma mancha no terno dele. E a mancha teria que ser removida. Mas quando o homem foi buscar o terno na lavanderia, infelizmente a mancha ainda estava lá. Ele ficou muito chateado. Procurou uma outra lavanderia que lhe propôs um verdadeiro milagre. Vamos tirar essa mancha do seu paletó. O homem deixou então aos cuidados, o dono da lavanderia falou maravilhas de um processo que ele possuía para retirar manchas assim impossíveis de serem retiradas. Quando o homem foi buscar o terno 3 dias depois, teve uma frustração. Havia um buraco no lugar onde estava a mancha. Tentaram, jogaram tantos produtos químicos que acabou comendo o tecido. Parece que hoje em dia as pessoas estão entregando a sua vida espiritual aos cuidados também de pessoas que não têm muito cuidado ou não utilizam a verdade divina para orientar as pessoas. Por isso é preciso que nós saibamos o que estamos assistindo, o que estamos ouvindo, de maneira que possamos crescer de forma espiritual. Em todas as lives eu costumo pensar na utilidade que posso estar trazendo para você que está me assistindo e me ouvindo. E hoje eu quero dar uma dica de saúde para você, antes de falar sobre a mensagem que eu tenho sobre a fé inabalável, como ter uma fé inabalável. Uma dica de saúde que eu percebo muito. Às vezes você está numa fila de supermercado ou mesmo no banco, você sente que alguém está com um hálito muito ruim. Até na respiração, a pessoa exala um mau cheiro. Na igreja, às vezes você vai cumprimentar uma pessoa, você sente o odor que sai da boca da pessoa, do mesmo das narinas da pessoa. Como a pessoa pode se livrar do mau hálito? O mau hálito pode ser proveniente de, por exemplo, fermentação estomacal, intestinal, e acaba saindo pela garganta e então sendo exalado pela boca. O mau hálito pode ser também provocado por cáries dentárias. A pessoa tem que procurar um dentista regularmente para estar fazendo a manutenção dentária. Pode ser provocado por uma inflamação na gengiva, uma piorreia, um sangramento. E o sangramento, o sangue fica acumulado nas cavidades dentárias e isso apodrece, provocando mau hálito. A pessoa pode ter mau hálito de detritos de alimentos que estão colocados ou presos entre os dentes. É preciso usar então um fio dental de vez em quando para estar, ou diariamente, para estar retirando ali detritos de alimentos. Tudo isso provoca mau hálito. Então, existe uma dica de saúde para você aliviar o mau hálito de maneira então rápida. Você vai pegar uma água oxigenada 10 volumes, desse tipo que se faz curativo, água oxigenada 10 volumes. Você vai então pegar, de preferência, uma tampinha ou 2 tampinhas, mas pega uma tampinha o suficiente. Coloque na boca e faça um bochecho. Para lá e para cá, durante 1 minuto, depois você então pode cuspir na pia, o excesso vai formar uma espuma, é natural porque o contato da água oxigenada com as bactérias que estão na boca vão provocar então essa espuma. Você então coloca a espuma para fora o máximo que puder, o restante não vai fazer mal à saúde. Você vai perceber que se você fizer isso à noite, no dia seguinte você vai estar com um hálito de criança, um hálito saudável, gostoso. Durante o dia você pode fazer também, escovar os dentes, por exemplo, depois das refeições e fazer um bochecho com água oxigenada. De repente no ambiente de trabalho, as pessoas até já chegam perto de você e às vezes se afastam devido ao odor. Então, para você evitar isso, use então essa dica de saúde, água oxigenada, para então melhorar aí o seu hálito, tá bom? Com certeza você vai agradecer muito. Eu me recordo de uma pessoa no interior de São Paulo que ele dizia: fui a vários médicos, nunca tive resultado assim eficiente. Mas essa dica de saúde de bochechar água oxigenada, olha, disse ele, salvou o meu casamento. Porque ele dizia, nem minha esposa estava querendo me beijar mais. Então fica aí essa dica para você, usar a água oxigenada 10 volumes, para você fazer então aí o bochecho, tá bom? O bochecho bucal.
Hoje então vou falar sobre como ter uma fé inabalável. Eu gostaria de fazer uma oração para que Deus nos abençoasse na compreensão dessa palavra, por gentileza. Feche seus olhos aí, ou nos acompanhe, por favor. Deus querido, Pai amado, obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de falarmos às pessoas, de transmitirmos uma palavra de confiança e de fé no Teu santo poder. Abençoe aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir também. Coloque a Tua mão sobre todos para que haja uma bênção em cada vida. Eu clamo e peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ter fé inabalável. Eu estava andando com o meu carro e vi, assim, na traseira de um caminhão, num para-barro bem grande, duas palavras que me chamaram a atenção. Fé inabalável. Durante alguns minutos fiquei ali olhando aquela frase com duas palavras, fé inabalável. E fiquei pensando, como posso ter uma fé inabalável? O que é uma fé inabalável? E então, enquanto considerava essas palavras, eu fiquei pensando, fé inabalável pode ser uma fé que as pessoas possuam essa fé, e essa fé possa então, assim, ser forte o suficiente diante de qualquer circunstância. Isso pode ser uma fé inabalável, uma fé que não se dobra diante de nenhuma circunstância. Pode ser o perigo, pode ser a felicidade. Eu conheci um amigo, por exemplo, que tinha uma fé maravilhosa. E esse amigo, ele dizia assim, olha, eu tenho um contato muito grande com Deus. Um dia ele jogou na loteria e ganhou 18 milhões de reais. Perdeu a fé inabalável. Disse, estou almoçando aqui e vou jantar em Miami hoje à noite. Falei, não acredito. E a fé em Deus. Ele disse, Deus eu vou deixar para depois. O que eu ganhei já é o suficiente para me deixar feliz. Eu pensei, então, esse moço não tinha uma fé inabalável? Às vezes uma situação crítica pode fazer com que a pessoa perca a fé. Por exemplo, a pessoa está com um ente querido com um problema sério de saúde, e as pessoas oram e pedem, e muitas vezes pode ocorrer que não aconteça a cura, e a pessoa então perde a fé. A pessoa deixa de crer em Deus. Duas situações opostas, tanto a situação extrema, como a situação do problema, como a situação extrema da pessoa ter tudo de bom ou o que mais queria, e então acaba perdendo a fé. Ter uma fé inabalável. Podemos conquistar essa situação se nós atentarmos para aquilo que eu vou dizer nesta manhã. Havia uma cidade que estava com uma dificuldade muito grande, falta de chuva. Há 2 anos não chovia naquela cidade. As pessoas estavam assim atormentadas, a poeira era enorme. As pessoas sofriam de rinite e estavam atormentadas com tamanha poeira. As donas de casa não davam conta de dar limpeza dos seus móveis com tanta poeira. Os carros ficavam cheios de poeira, tão logo eram lavados. Os quintais empoeirados. E as pessoas estavam em desespero já. Até que um dia chegou na cidade um homem. E esse homem dizia ser capaz de fazer chover. E ele então, numa das praças, começou a dizer, olha, eu converso com Deus. E eu posso dizer aos senhores, se vocês me ajudarem com uma fé inabalável, nós podemos pedir a Deus para que Deus possa trazer chuva para essa cidade. E ele disse, eu vou lançar um desafio para vocês. Amanhã, às 5 horas da manhã, eu vou iniciar aqui na igreja central dessa cidade. Vou iniciar aqui uma vigília para pedir a Deus que mande chuva. Todos aqueles que têm fé inabalável podem vir para que nós possamos então fazer essa petição a Deus. Quando foi na madrugada do dia seguinte, 4h30 da manhã, enormes procissões de pessoas estavam se dirigindo para aquela igreja. Foram se assentando, alguns se ajoelhando para fazer suas orações costumeiras. E em um certo momento, aquele homem que se dizia assim conhecedor do segredo de uma fé inabalável, ele dirigiu-se à frente e disse, senhores, vamos iniciar agora um período de 1 hora de oração incessante a Deus. Todos se ajoelharam e começaram a fazer as orações, suas orações. O tempo foi passando. O homem disse, por favor, todos se levantem. Vamos agora cantar um hino de louvor a Deus. Ele disse, agora vamos em pé fazer mais 1 hora de oração a Deus. E as pessoas ficaram em pé e ficaram orando 1 hora. Depois de quase 3 horas de oração, uma pessoa se aproximou daquele orador e disse, o que está acontecendo? Nós estamos há quase 3 horas orando e não tem nenhum sinal de chuva.
Olha, alguma coisa deve estar errada. Aquele homem em alto bom som disse: senhores, eu disse para todos que aqueles que tivessem uma fé inabalável viessem para que nós pudéssemos orar a Deus pedindo chuva. Mas eu tenho que dizer aos senhores que, infelizmente, Deus não irá mandar chuva, porque os senhores não têm uma fé inabalável. Uma senhora que estava no primeiro banco disse: é um absurdo. Nós estamos aqui desde as 5 horas da manhã, clamando a Deus, sob sua orientação, e nós não temos visto nenhum sinal, nenhuma gotinha, nem mesmo uma garoa. Aquele homem disse: porque os senhores não têm fé. Um outro disse: é impossível, nós estamos aqui em oração, os senhores devem estar nos enganando. Ele disse: não estou enganando. Eu fui sincero quando disse a vocês que eu converso com Deus. Eu tenho feito minhas orações a Deus. Eu quero dizer aos senhores: quantos senhores aqui vieram para buscar chuva? Todos levantaram as mãos. O homem disse: agora eu quero que todos abaixem as mãos. Eu quero que todo mundo que trouxe guarda-chuva para esse momento de oração, levante o seu guarda-chuva. Houve um silêncio geral. E lá no fundo, uma menininha levantou o seu guarda-chuva. Aquele homem disse: aquela criatura é a única que tem fé inabalável. Está vendo? Eu convidei os senhores para que pudessem orar comigo por chuva, mas os senhores não acreditavam que viria chuva, porque ninguém trouxe nenhum guarda-chuva. Ele disse: menina, vem para cá. A menina veio para frente. Ele disse: senhores, se ajoelhem, por favor. Eu vou orar junto com esta menina que tem uma fé inabalável. E os dois se ajoelharam e oraram a Deus. E clamaram a Deus. Até que ouviu-se no céu um trovão. E o homem disse: amém. De repente, a chuva começou a cair. O pregador tinha guarda-chuva. Ele saiu daquele auditório e foi-se embora com a menininha, os dois andando pela rua. Os dois eram os únicos de guarda-chuva. E o restante ou ficou preso na igreja até a chuva passar, ou teve que ir embora no meio da chuva se molhando. Queridos, ter fé inabalável. A fé, disse alguém, ter fé inabalável significa o seguinte: somente ter fé no invisível pode te fazer realizar o impossível. Somente tendo fé no invisível é possível para você realizar o impossível. Queridos, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos ofereceram e alcançaram bom testemunho. E no verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna benfeitor daqueles que o buscam. Queridos, nenhuma circunstância, nenhum argumento é capaz de mudar a convicção de uma pessoa que tem fé inabalável. Por isso que nesse momento eu posso dizer a você: todo mundo possui fé. A Bíblia diz que até o diabo tem fé, mas ele não obedece. Todos possuem fé, mas a qualidade e a quantidade da fé de cada um é que faz a diferença. A qualidade da fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Crê você sinceramente na palavra de Deus. A qualidade de sua fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. A fé em Deus é uma das condições para que nossas orações sejam respondidas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz o livro de Hebreus capítulo 12, no verso 6. George Miller, por exemplo, foi um homem que teve 50.000 orações respondidas. Sabe o que é isso? Uma pessoa ter 50.000 orações respondidas. Ele catalogava, ele escrevia cada petição a Deus e a resposta divina. 50.000 orações a Deus George Miller teve. Um dia o homem perguntou: senhor George Miller, qual é o segredo do senhor ter tantas orações respondidas? Aquele grande homem de Deus levantou uma surrada Bíblia e disse: o segredo da minha fé e das respostas da oração divina está nesse livro. Eu já o li 100 vezes. Cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova para a minha vida espiritual. Fundamento a minha fé nesta palavra. Você já experimentou essa receita? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por causa da negligência da leitura da palavra de Deus que as pessoas não alcançam o resultado para as suas petições.
Hoje, a nossa geração é uma geração que não dá crédito na Bíblia. Por isso, a fé das pessoas do nosso tempo não tem qualidade. Já ouviram alguém dizer, ore por mim? É comum as pessoas estão dizendo, ore por mim. É porque as pessoas não acreditam no poder da sua oração pessoal. Qualidade da oração tem que ver com o fundamento na palavra de Deus. E a quantidade da sua oração, ou a quantidade da sua fé, melhor dizendo. A quantidade da sua fé é medida por quanto tempo você é capaz de esperar ou de perseverar diante de uma tribulação, diante de uma prova. Quanto tempo uma pessoa é capaz de suportar uma prova antes de dizer, eu vou jogar a toalha, eu desisto. Quando a pessoa tem paciência, tem perseverança, é medida aí a quantidade de sua fé. Eu vi um testemunho de uma mulher que orou 50 anos pela conversão do seu esposo, alcoólatra, homem envolvido com a bandidagem. 50 anos essa mulher orou, até que um dia esse homem disse, eu vou com você na igreja, e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, muitas vezes nós não temos paciência para aguardar o que estamos pedindo a Deus. Eu vi um pastor contando, fiquei impressionado. Ele disse, a irmã dele havia ficado grávida. O cunhado dele feliz ia nascer o seu primeiro filho, mas durante o parto houve uma complicação. E aquela mulher, por uma questão assim física ou neurológica, perdeu a memória, teve amnésia. Quando ela abriu os olhos, não se lembrava de mais nada. Quem ela era, quem era o esposo, se havia tido filho ou não, o que ela estava fazendo naquele local. Foi uma situação dramática. A mulher teve uma amnésia por conta daquele parto tão trabalhoso. Em função disso, aquele homem saiu do hospital com 2 bebês. Um de colo e o outro no banco do passageiro. Sua esposa estava com a mente zerada. Os tratamentos psicológicos, neurológicos foram iniciados com esta mulher. Mas não havia progresso nesta situação dessa mulher. E o tempo foi se passando. As pessoas diziam para este homem, o senhor é um homem novo, o senhor merece ter uma vida conjugal perfeita. A sua esposa não é uma esposa, é uma criança praticamente. É uma criança mental. Porque o senhor não a coloca no asilo e pede o divórcio e se casa? Ele diz, não, eu estou clamando a Deus. Isso eu vi um pastor contando a respeito da irmã dele, um testemunho vivo. Ele disse, o meu cunhado orou a Deus durante, sabe quanto tempo? 25 anos, com aquela mulher dentro de casa, que não reconhecia mais nada. Um dia, depois de 25 anos, ele acordou, levantou-se, sentiu o cheiro do preparo do café da manhã, cheiro de fritura. Ele pensou, será que o filho acordou e já está preparando o café da manhã? Quando ele chegou na cozinha, a sua esposa estava na pia. Quando ele abriu a porta da cozinha, ela olhou para ele e disse, bom dia, meu bem, onde está o nosso filho? Eu não o encontrei. Naquele momento, aquele homem começou a chorar de emoção. Sua esposa recuperava a memória naquele instante. Ele ficou impressionado, abraçou a esposa, os dois deram um longo abraço. E ele disse, seu bebê, vem comigo. E mostrou um rapaz de 25 anos para ela. Ele orou durante 25 anos e a esposa recuperou a memória. Isso é quantidade de fé. O quanto a pessoa é capaz de suportar, de perseverar diante de uma tribulação, de uma provação. Isso mede-se a quantidade da fé. Uma fé inabalável resiste ao tempo. Querido, a evidência desta fé firme está na vida ordenada pela palavra de Deus. Isso nós temos que deixar bem claro para você nessa transmissão. Ou seja, se a pessoa passa por problemas, se a pessoa passa por dificuldades, ela ainda mesmo assim continua com fé. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Colossos, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 5, ele fala de sua alegria em razão da firmeza de fé dos colossenses. Ele diz assim, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.
Olha que palavras abençoadas deste homem. Eu estou feliz. Eu estou ausente no corpo, mas eu estou presente no espírito. Eu estou feliz porque eu vejo a firmeza da vossa fé em Cristo. Se olharmos para a Bíblia, nós veremos muitos exemplos de pessoas que tiveram fé inabalável, que tiveram seus deslizes, mas continuaram com a sua fé inabalável em Deus. Pessoas que, com o decorrer do tempo, eles enfrentaram situações adversas, mas continuaram com sua firmeza em Deus. Seu coração, sua confiança em Deus era cada vez mais plena. Por isso, nessa mensagem, a ideia é fazer com que nós possamos resgatar a nossa fé inabalável, ou que nós possamos começar a ter uma fé inabalável. Poderíamos analisar, por exemplo, aqui, dentre as pessoas da Bíblia, a fé de pessoas como Moisés, como Jacó, como Abraão, como José do Egito, sozinho naquele país, como Josué, conduzindo um povo depois da morte de Moisés, como Caleb, que foi ver a terra prometida e não se intimidou diante dos gigantes, como Davi, que enfrentou Golias, como o rei Ezequias, diante de uma situação de doença, clamando a Deus para que Deus pudesse ajudá-lo, para que ele não morresse, e Deus lhe dando mais 15 anos de vida, como Daniel em Babilônia, enfrentando ali a cova dos leões, como o próprio Jesus, enfrentando ali a necessidade de morrer para salvar a humanidade. E tantos outros heróis da Bíblia que tiveram uma fé inabalável. No entanto, para que nós possamos nos espelharmos de maneira mais real, eu gostaria de falar de alguém que está na Bíblia, mas que teve uma fé inabalável, que pode ser assim muito mais próximo de todos nós e que pode nos ensinar algumas lições profundas nessa transmissão. Eu quero falar sobre o profeta Elias. Elias era um profeta osso duro de roer, como se diz na linguagem popular. Elias não se intimidava com qualquer coisa. Elias foi um exemplo de alguém que possuiu uma fé que não se abalava. Em vários momentos da sua vida, Elias ficou diante do impossível, mas ele não recuou. Elias, ele avançava. Quando ele recuava um passo, ele dava 2 passos para frente. Quando ele enfrentou o rei Acabe, ele fez isso com a ousadia de quem tinha uma fé inabalável. Quando ele enfrentou a rainha Jezabel, com toda a fúria que essa mulher possuía. Quando ele enfrentou os profetas de Baal, Elias não se intimidou diante das situações que para os outros parecia uma situação louca, impossível. Sabe por quê? Porque Elias tinha características de uma fé inabalável. Por exemplo, quem tem uma fé inabalável deve saber que essa fé tem algumas características. A primeira dela, uma fé inabalável, age para promover a glória de Deus. Embora faça coisas extraordinárias, nada faz por exibicionismo, pois não quer ser o centro da atenção. Uma pessoa que tem fé inabalável, ele faz tudo para a glória de Deus, não para a glória pessoal. Se você enxergar alguém fazendo alguma coisa, um milagre, por exemplo, e chamando a atenção para si, isso não está certo. Isso não é fé inabalável. A fé inabalável tira o holofote da pessoa e transfere o holofote para a pessoa de Deus, para a pessoa do Senhor Jesus. Então essa é uma primeira característica. A fé inabalável age para promover a glória de Deus. Os sinais que Elias fez não eram para si, não era para se engrandecer, é para defender a glória de Deus diante de um povo que estava se voltando para a idolatria. Todos os sinais que Elias realizou na confrontação com Acabe e com os profetas de Baal tinham a intenção de resgatar ali a adoração ao verdadeiro Deus. Elias tomou as dores de Deus e se ofendeu com o desprezo que o povo fazia da presença divina. Enquanto o povo se entregava aos cultos ao Deus Baal, Elias se sentia mal vendo toda aquela situação. A fé inabalável defende a glória de Deus. Uma segunda característica, a fé inabalável não busca seus próprios interesses, mas prova que está firmada em alguém superior. Aqui está uma segunda característica, a fé inabalável não busca seus próprios interesses, mas mostra que está fundamentada em alguém superior. A vida de Elias era uma vida de sacrifício. A cada novo desafio, não chover, fazer chover, enfrentar os profetas de Baal,
fazer o desafio de um sacrifício impossível, um sacrifício encharcado. Ele desafiando os profetas de Baal. Vamos fazer 2 altares. Vocês clamem ao vosso Deus. O Deus que responder com fogo, queimando o sacrifício. Esse é o Deus verdadeiro. Elias estava colocando a sua própria reputação em jogo nessa situação. Queridos, mesmo assim, Elias, ele fez com que aquelas provas mostrassem que sua fé era inabalável. Elias não estava buscando os seus próprios interesses. Estava sempre mostrando que a sua fé estava fundamentada em alguém superior. Terceiro ponto é a fé inabalável. Faz com que o homem chame para si as responsabilidades. Já ouviram dizer de pessoas que precisavam realizar situações para Deus e que não tinham nenhum recurso e eles fizeram mesmo assim? Chamaram para si as responsabilidades? Pessoas que poderiam ter desistido diante de situações que pareciam inadequadas, mas eles acreditaram e pela confiança em Deus, pela fé inabalável, saíram-se vencedores. Queridos, a fé inabalável chama para si as responsabilidades. Não existe lugar para a omissão na vida de uma pessoa que tem uma fé inabalável. Por exemplo, Deus disse para Caim: onde está o teu irmão? Ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? Boca dura, Caim foi boca dura. Deus fez uma pergunta assim: cadê o seu irmão? Deus sabia onde estava Abel, estava morto. Mas Deus queria saber se Caim estava fugindo da responsabilidade. Onde está o teu irmão? Eu não sou babá do meu irmão. O senhor acha que eu sou babá do meu irmão? Ele já está bem crescidinho. Deus disse para Jonas: Jonas, vai pregar na cidade de Nínive. E Jonas, consciente da maldade dos assírios, disse: de forma alguma, eu não sou louco. Me meter naquele local, em Nínive, de forma alguma. Serei morto no primeiro passo que eu der na cidade. E Jonas fugiu para uma outra cidade, para a cidade de Tarsis, lugar contrário a Nínive. Não tinha uma fé inabalável. Jonas só foi ter uma fé inabalável quando ele ficou dentro do ventre do peixe. Aí ele entendeu o que era ter uma fé inabalável. Queridos amigos, olha, ter fé inabalável significa a pessoa fugir da omissão. Há pessoas que se omitem diante de uma responsabilidade, de estar, por exemplo, falando a alguém sobre Deus, de estar ajudando alguém que está necessitado. Por exemplo, eu estava um dia passando numa calçada, quando eu passei, uma mulher disse: pelo amor de Deus, uma esmola. Eu estava fazendo uma caminhada, eu andei 200 passos, e Deus disse: Gilberto, você está fugindo do que eu te ensinei. Eu voltei o meu caminho, e disse para aquela mulher: Deus me pediu que eu lhe desse esse dinheiro, e coloquei o dinheiro na mão dela. Gente, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, quando a pessoa se omite de uma coisa que ele poderia fazer, ele está cometendo um pecado. Elias não se omitiu quando o filho da mulher que lhe sustentou em Sarepta, a viúva de Sarepta, essa mulher sustentou ali Elias. Quando o filho dessa mulher morreu, Elias chamou para si a responsabilidade e ressuscitou aquele menino. Não se omitiu de falar com Acabe sobre a falta de chuva e nem sobre a abundância das águas. Disse para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. E não choveu. E então, quando foi lá no Monte Carmelo, ele disse para Acabe: vai para sua casa, porque vai cair chuva. E Elias orou, e Deus então mandou chuva. Isso era uma fé inabalável, a fé deste homem. Elias não se omitiu, não se escondeu na desobediência, como outras pessoas fizeram diante das ordens de Deus. Como Jonas fez. Elias foi um homem que fez tudo o que Deus mandou fazer. Recordemos outro caso, lá no Novo Testamento, quando Saulo viu a luz no caminho de Damasco, e que ele foi mandado por Deus para ir para um local chamado Rua Direita, na casa de um certo homem que havia nesta rua. Ali então, Deus chamou um homem chamado Ananias, para que ele pudesse ir visitar Saulo e ministrar a cura para Saulo. E durante o momento em que Ananias esteve conversando com Deus, Deus disse: Ananias, você vai lá e vai impor as mãos sobre Saulo.
E Ananias, então, em Atos capítulo 9, ele conversou com Deus. No verso 13 diz assim: respondeu Ananias para Deus: Senhor, de muitos eu tenho ouvido acerca deste homem chamado Saulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem o poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E no verso 15 disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Queridos, Ananias não questionou Deus. Ananias não se omitiu. Ananias foi até a rua direita, achou Saulo e disse: irmão Saulo, eu vim conversar com você, conforme Deus me pediu. Queridos, a fé inabalável não se omite. A fé inabalável conduz a pessoa a enfrentar suas fraquezas, mantendo a obediência incondicional a Deus. A pessoa que tem fé inabalável sabe que tem fraqueza, mas ela enfrenta suas fraquezas. E ela acaba então com isso mantendo a sua fé incondicional a Deus. Não podemos fugir daquilo que Deus nos pede, só por causa das nossas fraquezas. Eu sou um miserável pecador. Sim, eu conheci um pastor que orava: Senhor, cuida de mim porque eu sou um miserável pecador. Mas eu sou, Senhor, um vaso, um instrumento em tuas santas mãos. Enfrentar as fraquezas é encontrar-se com Deus na caverna, como Elias fez. Elias fugiu para uma caverna, mas eu prefiro pensar que Elias não fugiu com medo. Elias fugiu para enfrentar a sua própria fraqueza. E ali ele então se encontrou com Deus naquela caverna. Foi ali naquela caverna para desabafar suas fraquezas. Durante um período Elias disse: Senhor, eu quero morrer, me mata, Senhor. Jezabel quer me matar, mas eu não quero morrer pela mão de Jezabel, eu quero que o Senhor me mate. E Deus não respondeu esse clamor de Elias. E Elias foi se esconder numa caverna. E ali naquela caverna Elias repensou sobre as suas fraquezas. Repensou como Jesus no jardim do Getsêmani enfrentou a sua fraqueza humana. E ele disse: Senhor Deus, se não for possível, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça-se a sua vontade. Elias na caverna enfrentou os seus medos. Não existe covardia nisso, mas há uma submissão a Deus nesse momento. Elias se submeteu a Deus ali naquela caverna. Durante toda a minha vida, eu pensei que quando Elias fugiu de Jezabel e se escondeu naquela caverna, eu sempre pensei que Elias foi ali com medo da morte. Mas na verdade Elias ele foi ali para que ele pudesse aumentar a sua fé. Ele foi ali confessar a Deus sua falta de fé. Foi ali que ele confessou a sua necessidade do poder que só Deus pode conceder a alguém que o busca com fé inabalável. Às vezes nós temos que fugir para a nossa caverna. E quando fugimos para a nossa caverna pessoal e confessamos a Deus a nossa fraqueza, Deus nos dá uma dose de fé maior do que aquela que nós tínhamos. Alguns dizem que Elias se isolou na caverna num momento de fraqueza. Prefiro pensar que Elias foi guiado por Deus para que sua fé pudesse ser provada. Nosso Deus prova quem Ele quer aprovar. Ali naquela caverna não teria mais recursos. Elias não tinha mais a quem recorrer. Era só Deus e Elias. Ali o limite do profeta foi testado. No momento em que Elias estava dentro daquela caverna, Deus testou Elias até o limite máximo. É no momento de nossas forças serem provadas que diminui totalmente a nossa confiança em nós mesmos. E nós então passamos a confiar no poder de Deus. Observe as provas que Elias passou e permita que o Espírito Santo fale contigo nesse momento. Elias estava ali na caverna quando soprou um vento forte. E diz a Bíblia que o vento era tão forte que chegou a fender, a quebrar pedras com aquele vento. Fendia os montes e quebrava as penhas. E isso mostra que nós somos provados na vida, muitas vezes, com ventos que são soprados com assim, uma força muito grande. Parece que vai nos derrubar. Quem é você? Poderia perguntar. As pessoas perguntam: quem é você? Você não vai conseguir. Muitas vezes as pessoas sopram esses ventos de contrariedade, esses ventos de desânimo. E quando às vezes nós estamos mais fracos, vem uma pessoa e fala assim: você não vai conseguir. Que é isso, rapaz? Todo mundo enfrenta isso e não consegue, você vai conseguir? Isso são ventos contrários que podem nos fazer derrubar.
Elias, ele viu um vento passando, ele estava dentro da caverna. E esse vento era tão forte que quebrava até mesmo as pedras. Esse tipo de prova é que um escolhido de Deus passa é tão terrível que pode ser chamado de grande e forte vento. Tenho visto em minha vida pessoas desistirem da fé, desistirem dos seus projetos, desistirem de seus casamentos, desistirem dos seus filhos, porque o vento está forte. Alguns dizem, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou indo embora. Eu conheci uma irmã na igreja, ela disse, o meu marido não suportou, faz 20 anos que ele desapareceu de casa, eu nunca mais o vi. Desapareceu, o homem não aguentou, tinha uma filha especial, e aquela menina dava um certo trabalho, mas a mãe com muito amor cuidou dela, mas o pai não suportou, e acabou entregando os pontos e se aventurou por este mundo afora. São ventos que sopram em nossa vida, quando muitas vezes nós não estamos preparados para esses ventos. Elias viu um vento forte e ele ficou observando o tipo de vento que era aquele, um vento que quebrava tudo. Queridos amigos, depois que Elias viu esse vento, houve um terremoto. Mal saíra da prova do vento, Elias já estava na prova do terremoto. Um terremoto tremeu o lugar onde Elias estava. Pedras caíram perto de Elias e parecia que tudo ia desabar sobre Elias. Queridos amigos, um terremoto muda tudo de lugar. Um terremoto estremece o lugar onde estamos. Um terremoto pode abrir o chão para sugar tudo onde nós estamos com os pés em cima. Por isso, esse tipo de prova, o terremoto, tenta fazer você cair. Muitas pessoas que já descreveram terremotos em suas vidas, já me disseram que perderam tudo na vida, que perderam o amor da família. Eu conversei com um homem de rua. Eu fui uma vez fazer uma palestra numa empresa em Bragança. Preparei uma marmita, porque pensei, pode ser que não tenha almoço lá, seja um lugar muito isolado, eu não consiga fazer uma refeição, vou levar uma marmitinha. Preparei uma marmita, coloquei no carro, mas quando chegando lá na empresa, o diretor da empresa disse, não, nós temos um restaurante que vem almoçar conosco, professor. Eu fui almoçar com o pessoal da diretoria naquele restaurante ali, somente para a diretoria. Fiquei muito grato por isso. Quando eu voltei à noite, eu saí da Dutra e peguei o sentido do Brás. Quando subi o viaduto, miraculosamente, aconteceu uma coisa sobrenatural. O meu carro morreu. Ué, o que está acontecendo? E o combustível, o moçador estava mostrando, tinha combustível. Bateria também, mas o carro morreu, apagou. E eu então estacionei. Quando eu estacionei, um homem saiu do meio de uns arbustos no final do viaduto e meu coração gelou. Pensei, vou ser assaltado. Aquele homem disse, levantou a camiseta e disse, moço, calma, eu não sou assaltante, calma. Eu vi que o senhor parou, algum problema com o seu carro? Eu disse, ele parou de repente. Ele disse, moço, antes de eu ajudar o senhor tem alguma coisa que eu possa comer? Eu disse, meu amigo, preparei uma marmita hoje de manhã para comer numa empresa, onde fui fazer uma palestra, está aqui, está ainda saudável. Ele abriu e disse, foi Deus que mandou o senhor aqui, eu estou morrendo de fome. E então, dei aquela marmita para ele, aquele homem então comeu, e então sentiu-se ali abençoado. Ele disse, moço, levanta o capô, por favor. Levantei o capô, ele testou, mandou dar contato na chave. Ele disse, sabe o que é isso? Falta de combustível. Tem um posto aqui do lado. Ele foi lá, ele pegou o meu dinheiro, foi lá, comprou o combustível, colocou no carro, disse, bate na chave. O carro pegou. Ele me olhou e disse, moço, eu sou um homem que tem um grande problema na vida. Eu sou mecânico. Eu tive 2 mecânicas. Eu perdi tudo na vida, porque eu sou um homem que eu gosto de promiscuidade. Eu gosto de prostituição. Eu perdi minha família, perdi tudo, perdi até meus cargos na igreja. E hoje vivo aqui no meio da rua. Eu conversei com ele e ele disse, foi Deus que mandou, foi Deus que parou o seu carro aqui, para que o senhor pudesse falar comigo. O senhor pode fazer uma oração por mim, por favor? Queridos amigos, eu fiquei olhando aquele homem e pensei, um terremoto passou pela vida deste homem, derrubando tudo que ele possuía. Muitas vezes, nossa vida passa por terremotos dessa forma. Depois do terremoto veio um fogo. Lembre-se que o fogo começa sempre de uma pequena fagulha. E o fogo é o elemento que o ser humano mais tem medo. Isso quer dizer que esse tipo de prova, o fogo, é quando as coisas fogem do controle. Quando começa de uma pequena situação e em pouco tempo vira algo destrutivo. Assim como o fogo muda o aspecto daquilo que foi queimado.
Quando a pessoa passa pela prova do fogo, as coisas parecem que não são mais como antes. Agora tudo parece cinza, a pessoa tem que recomeçar. Então nessa vida nós podemos passar por essas 3 provas. A prova do vento, que pode nos derrubar. A prova do terremoto, onde tudo se mexe e tira as coisas fora do lugar. A prova do fogo que queima e deixa as coisas de forma irreconhecível. Queridos, muitas vezes nós perdemos o controle da situação. É a prova do fogo. Por isso, quando vem uma prova atrás da outra, as pessoas não sabem o que fazer. Ter uma fé inabalável significa a pessoa ficar assim, firme diante das situações e dessas provas. Quando somos provados, e provados, e provados, e aí você suspira e diz, meu Deus, não vai passar nunca, parece que não vai acabar nunca essa prova. Existem dias em que nós estamos como Elias naquela caverna, olhando para um lado e para o outro, e não vendo nenhuma saída. É na caverna quando nós somos impulsionados a irmos mais para o fundo. Queridos, quando a pessoa está numa caverna, a tendência é ir mais para o fundo, é a pessoa cair em depressão. Muitas vezes as pessoas não conseguem administrar os seus problemas e acabam indo para o fundo da caverna, caindo em depressão. E você escuta, fulano está com depressão, tal pessoa está com depressão, mas o que aconteceu? A pessoa passou pelas provas do vento, do terremoto, do fogo e acabou indo para o fundo da caverna. Queridos, depois do fogo, diz a Bíblia, Elias ouviu uma voz mansa e delicada, dizendo, Elias, vem para fora. A gente só pode sair de uma caverna, muitas vezes, pelo mesmo lugar por onde nós entramos. E Elias foi para a frente da caverna para falar com Deus. Queridos amigos, depois dessas três provas, veio essa voz mansa e delicada. E Elias ouviu a voz de Deus. E ali Deus confortou o coração de Elias. Elias, por que você está fazendo aqui? E Elias disse, Senhor, ninguém te adora em Israel, só eu fiquei. E Deus disse, Elias, eu vou animar o teu coração. Existem 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos ao Deus Baal. Isso animou o coração de Elias. Queridos amigos, nós precisamos ir para o lugar da vitória. Quando Elias ouviu sobre as pessoas que ainda estavam firmes com fé inabalável, a fé de Elias se fortaleceu. Quando nós ouvimos o testemunho de pessoas que superaram situações que eram praticamente impossíveis de serem solucionadas, nós ficamos mais fortes espiritualmente. Fé inabalável não é a capacidade do ser humano ser todo poderoso, não. Mas é o fato da pessoa necessitar continuamente do Todo-Poderoso. Fé inabalável não é sentir-se todo-poderoso, é sentir necessidade de ter o Todo-Poderoso alcançando você, alcançando a sua vida. E para isso, nós temos que crer em suas promessas. O grande ganhador de almas, Dwight Moody, um dia ofereceu um relógio. Eu estava pregando numa igreja, falando sobre a fé inabalável. E ele pegou o seu relógio de ouro, tirou o relógio do pulso e disse, eu vou dar esse relógio para a primeira criança que vier aqui no púlpito buscar o relógio. O menininho olhou e disse para seu irmão, vai você. Ele disse, não vou não, eu tenho vergonha. Vai você. O menino disse, não, ele vai, de repente ele não vai dar, ele vai só fazer uma ilustração. E eu vou pagar mico lá na frente. Uma menininha disse, acho que eu vou. E o pai disse, fica quieta, não vai interromper o culto. E o pregador disse, o relógio está aqui sobre o púlpito. A primeira criança que quiser pode vir buscar o relógio. Eu estou dando de presente. O menininho com os olhinhos vivos, brilhantes, pediu licença ao pai. O pai afastou os joelhos. Ele passou e foi até o púlpito, pegou o relógio, colocou no pulso e disse para o pregador, muito obrigado pelo presente. O pregador disse, pode levar, é todo seu. Espero que ele seja útil a você como foi para mim nesses últimos anos. As crianças na igreja retrucaram e disseram, mas o senhor vai dar um relógio de ouro para ele? O pregador disse, sim, eu vou dar, porque ele teve fé em minhas palavras. O presente é todo dele, pode assentar-se e levar o relógio com você. E aquele menininho saiu com o rostinho empinado, olhando para a igreja e com um relógio de ouro no pulso, porque teve fé nas palavras do pregador. Mesma fé que conduz a feitos extraordinários para honrar a Deus, pode às vezes conduzir uma pessoa ao desespero. Quando a pessoa
não acredita na possibilidade de Deus responder à sua oração. Quem tem fé extraordinária também pode se abater por causa de suas fraquezas. É interessante saber dar a volta por cima das fraquezas. Elias só superou suas fraquezas quando ele conversou com Deus. Temos que colocar isso em evidência. Não tente vencer suas fraquezas sozinho. Todos nós temos fraqueza, somos imperfeitos. Alguns pensam demais em coisas ruins, outras pessoas falam demais coisas que não acontecem, inventam verdades, não vou dizer mentiras, mas são pessoas que são assim fantasiosas e acabam então tendo essa fraqueza. Outros gostam de falar da vida dos outros, com fraqueza. Outras pessoas gostam de coisas perniciosas. Eu vi de um pregador, um maravilhoso pregador, viciado em pornografia. Clama a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Mas não consegue assim superar. Tem que se colocar na mão de Deus. Tem que jejuar pela fraqueza, como Elias fez dentro daquela caverna. O apóstolo Paulo diz assim uma coisa interessante. 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para todos nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas. Irmão Nivaldo mora na região de Avaré. Ele deu um testemunho outro dia que impressionou a fé inabalável desse querido irmão, a quem mando um abraço nesse momento. Irmão Nivaldo, ele foi farmacêutico durante muitos anos. E por causa de tratar com pessoas, de repente uma pessoa contaminada, ele acabou então pegando uma bactéria. Essa bactéria foi parar no fígado dele. Essa bactéria criou uma espécie de cirrose, o inchaço do fígado e a deterioração do fígado. Ele foi para um hospital na região. E o médico disse: senhor Nivaldo, é preciso fazer um transplante de fígado do senhor. O senhor fica por enquanto nesse hospital aqui, que é um hospital faculdade. E vamos tratando o senhor até que apareça um doador. Enquanto Nivaldo estava nesse hospital, aconteceu um segundo problema. Uma bactéria que causa putrefação ali na circulação afetou o corpo desse nosso irmão. E essa bactéria faz com que os órgãos inferiores, por exemplo, os pés e as pernas, não recebam a circulação. E ela vai então, essa bactéria vai aos poucos eliminando a circulação. E os membros vão ficando cada vez com menos circulação. E vai então adquirindo uma cor mortal, uma cor de defunto. Vai ficando escura, preta. Chega uma hora que é preciso amputar, porque essa bactéria é muito forte. Os antibióticos quase não dão conta de matar essa bactéria. E ele nos contou então que ele foi vítima dessa bactéria. Os médicos lutaram muito, era muito antibiótico. O nosso corpo não pode tomar muito antibiótico, senão causa uma resistência ao próprio antibiótico e não faz mais efeito. A pessoa que toma muito remédio, de repente o remédio não faz mais efeito. O corpo se adaptou, chama-se dimitrização. Acaba então associando. Dimitrios era um rei grego. Ele tinha medo que alguém o envenenasse. Então todos os dias ele tomava um pouquinho de um veneno chamado cicuta. E o corpo dele foi se acostumando, foi se acostumando. Quando os romanos conquistaram a Grécia, o rei Dimitrios foi então condenado a beber um copo de cicuta. Mas seu corpo já havia criado anticorpos contra o veneno. Ele bebeu o copo de veneno, ficou dentro da cela e depois de 1 hora continuava andando na cela. De acordo com a lei romana, uma pessoa executada, se sobrevivesse, estava livre. E ele foi livre. Deu-se então esse nome de dimitrização. Quando o corpo associa um remédio ou um veneno e cria anticorpos e não faz mais efeito. Então, o irmão Nivaldo estava agora tomando muitos antibióticos, mas não fazia mais efeito. As pernas dele começaram a enegrecer, a ficar com cheiro de morte, com cheiro de putrefação. Chegou um momento em que o médico chamou a esposa e disse para a esposa: Dona Silvana, a senhora crê em Deus, então comece a rezar pelo seu marido. Porque se amanhã ele não estiver bom, vamos ter que amputar as 2 pernas dele. Ela ficou em desespero, chamou a igreja. A igreja começou a orar pelo irmão Nivaldo. Foi um momento muito dramático para a igreja e para ele também.
Ele disse: Gilberto, quando eu acordei de manhã, eu fiquei impressionado numa das manhãs. Eu vi um barulho, um zumbido. Os médicos sabendo do que poderia acontecer, porque o cheiro de carniça dentro do quarto era muito forte, devido minhas pernas estavam apodrecendo. O que aconteceu? Havia milhares de moscas varejeiras na janela, tentando entrar no quarto devido ao cheiro da carniça. E eles então colocaram uma tela para evitar que elas entrassem no ambiente. A igreja estava orando. E quando foi no dia seguinte, a enfermeira veio me dar uma injeção. Injeção na perna. Quando ela deu a injeção, ele disse para a enfermeira: ai. Ela disse: ai? Você sentiu? Porque esse tipo de bactéria deixa assim as pernas ou o local completamente adormecido. A pessoa não sente nenhuma dor. Pode fritar a perna, a pessoa não, ou a mão, a pessoa não sente. Pois ele disse: doeu. Ela levantou ali o lençol e ficou impressionada. Saiu correndo para chamar o médico. As pernas do irmão estavam recuperadas pelo poder de Deus. O médico disse: senhor Nivaldo, o seu caso está piorando, não posso manter o senhor aqui. O senhor vai para São Paulo, vai para o hospital Albert Einstein, porque o seu caso inspira cuidado. Ele veio para o hospital Albert Einstein, foi internado, e ali os médicos fizeram todos os exames de ressonância, tomografia, e diagnosticaram. O fígado dele estava muito inchado, estava comprometendo toda a parte circulatória, todo o corpo dele. Era preciso um implante ou um transplante de maneira urgente. O médico chamou a esposa e disse: se a senhora tem fé em Deus, comece a orar, porque o senhor Nivaldo está na fila de transplante. Ele é o número 1680 e pouco. Vamos ter que passar ele para a ponta, porque o caso dele é de extrema urgência. Se ele não receber um fígado amanhã cedo, eu vou dizer para a senhora, ele está desenganado e pode morrer amanhã até o meio-dia. Miraculosamente, quando foi pela manhã, havia um doador de Rondônia, num acidente. Uma pessoa acabou falecendo e o fígado dessa pessoa veio de avião para o hospital. E ali o irmão Nivaldo foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado. E hoje ele louva a Deus por essa graça e por esse milagre recebido. Ter fé inabalável é você confiar no poder de Deus, mesmo quando tudo se mostra contrário. O apóstolo Paulo disse: nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, no entanto, se renova de dia em dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu proceder, que a sua confiança em Deus, que a sua fé em Deus continue sendo inabalável, porque esta fé inabalável é o que fará você superar, atravessar as crises e sair do outro lado, como Elias saiu na boca daquela caverna para ouvir a voz mansa de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. É o meu desejo nesta manhã para você, nesse momento de transmissão. E transmita isso para outras pessoas. Isso vai estar também no YouTube, você pode consultar lá nosso YouTube, a nossa página, o nosso canal no YouTube, Gilberto Brasiliano. Deus abençoe você, obrigado por sua atenção, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.